Fala, lindeza! Olha só, o motivo desse vídeo é a pergunta que não quer calar. Como que eu coloco em ordem as funções que eu desempenho na vida? Qual é a ordem funcional para as relações não se tornarem abusivas, destrutivas ou tóxicas, tá? Então, e aqui eu não estou falando só de relação afetiva, lógico que é muito mais para esse nicho, mas você pode usar para relação com o cliente, para relação com o seu cônjuge, para relação com seus filhos, para relação com seus parentes, para relação com o mundo, tá? Isso vai depender de quem você está vendo na sua frente, qual é o personagem que você está identificando nessa relação. Então, vamos lá. Qual que é a ordem funcional das funções, né? A ordem mais saudável, tá? É primeiro você cuidar de você na relação, depois você com seu esposo ou esposa, tá? Na relação, na função esposa, depois você na função mãe, depois você na função profissional e depois você na função filha, tá? O que que acontece aqui? O que que é importante falar e ressaltar? Você com você mesmo, como autocuidadora, autorresponsável pelas suas escolhas, vivendo as consequências das suas escolhas, tudo bem? Quando você escolhe se abandonar, quando você escolhe se negligenciar, abafar sentimentos aqui dentro de você, você não pode culpar o outro, tá? Então, por isso que é tão importante você olhar para primeiro a sua relação com o seu espelho, como que eu estou me vendo, como eu me sinto, como eu vejo que eu sou e faço diferença no mundo e ao redor das pessoas aqui com quem eu convivo, tá? Aqui envolve a autoestima, a autoconfiança, envolve os sentimentos todos, né? Tanto os agradáveis como os desagradáveis, como raiva, tristeza, medo, alegria, satisfação, tá? Tranquilidade. Aqui eu tô falando da relação com você, tá? Como que você tá com você mesmo. Você estando bem com você mesmo, você vai para a segunda função, que é a função esposa, esposa do seu par, tá? Aqui é importante frisar, porque eu pego aqui muitas pessoas sendo esposa dos seus filhos, esposa dos seus pais, esposa da mamãe, tá? Tem muita gente casada com mãe. Então, aqui você precisa olhar para essa função esposa do seu par. Você não tem que ter outros pares por aí, nem emocionalmente, tá? Então, é você ser casada com uma única pessoa, que é o seu par. E para quem é solteira? Para quem é solteiro, você vai olhar para essa função através dos vínculos afetivos que você tem nos seus círculos íntimos. Então, como que está a sua função de amiga, amigo daquela pessoa que está mais pertinho de você, tá bom? A terceira função é a função mãe, mãe dos seus filhos, tudo bem? Mãe dos seus filhos. Aqui também é outro enrosco, que muitas vezes a gente se torna mãe dos nossos pares, a gente se torna mãe dos nossos pais, a gente se torna mãe dos nossos amigos, a gente se torna mãe dos nossos clientes. Então, aqui é extremamente importante você olhar para o outro como igual, de igual dignidade, mas você está em ordem dentro das suas funções. Eu sou mãe dos meus filhos. E para quem não tem filho, não tem essa função. Esta energia que você daria para os filhos, você dá para os seus projetos quanto profissão, tá? Quando você pode gerar um movimento voluntário, dentro das suas funções como profissional, você pode ir lá e doar uma parte do seu tempo numa instituição de caridade. Você adota essa maternidade para quem de fato precisa, tá? Para quem de fato precisa. Então, vou dar um exemplo disso, né? Tem um amigo que ele gosta muito de cuidar de pessoas e ele não tem filho. Então, em vez de ele ficar cuidando de Deus e todo mundo, ele vai num orfanato
e dedica um tempo para estar com crianças. Ele faz um bolo gostoso, ele leva, toma um café no domingo com elas e depois vai embora, tá? Tem pessoas que se dedicam na comunidade, tem pessoas que se dedicam em outras funções e não tem nenhum problema com isso. A questão é você não bagunçar a ordem e não abortar a sua função mãe dos seus filhos para ficar se delegando e se assumindo papéis por aí, tá? Porque isso vai gerar um problema lá na vida adulta dos seus filhos. A quarta função é a função profissional. Profissional é aquela pessoa que está com todas as suas outras funções em ordem e olha para o cliente como uma troca equilibrada, troca justa, honesta, tá? Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e ele vai me retribuir, tá? Desculpa. E ele vai me retribuir, tudo bem? Então, aqui é uma função de troca. Eu vou fazer o meu melhor, vou estudar, vou dar o meu melhor e eu vou vender o meu produto, o meu serviço e o outro vai retribuir, tudo bem? Então, profissional. E a última função é a função filho. Então, se você, por exemplo, né, que não tem mãe como eu olho para essa função quando eu estou com a minha família de origem. Então, por exemplo, eu fui comemorar um aniversário de uma prima. Tinha outras pessoas da minha família lá. Eu convivi com elas, tá? Mas é um convívio um pouquinho diferente do que a gente tem com o nosso papai e com a nossa mamãe. Porque hoje você está aqui me ouvindo, você é uma adulta. Não tem mais essa função filho na sua vida. Quando a gente não assume os papéis que a gente precisa assumir e se coloca na postura de filho das pessoas, inclusive do seu pai e da sua mãe, que tem muitos adultos, né, morando com pai e com mãe, a gente se torna um adulto muito tomador. A gente toma do outro achando que o mundo me deve algo. E aqui é uma relação disfuncional, tá? A função filho, ela tem dois momentos saudáveis. O momento de quando você era criança e foi cuidado pelo seu cuidador, então é uma função filho, de obediência, de respeito, né? De cuidado, né? De ser cuidado, protegido naquele ambiente. A função filho na fase adulta é quando a mãe e o pai precisa da ajuda, mas não abandonando as demais funções, tá? Então, não é que a gente não pode ajudar os nossos pais, a gente pode. Só que antes o seu filho tem que estar suprido, a sua profissão suprida. Então, qual que é um olhar bem saudável direcionado para isso? É você pensar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho dentro da minha profissão para suprir as minhas necessidades pessoais, de casal e de casa, da família atual, para transbordar, sobrar e eu ajudar meus pais quando necessário, tá? Então é isso, essas são as funções. E quando a gente não tem papai e mamãe vivo, a gente não tem essa função mais, tá? Nossa família de origem não tem obrigação nenhuma com a gente, tá? Eles são colaboradores, participantes da nossa vida, mas eles não têm função pai para nós, função mãe para nós, tá? Isso é extinto, uma vez que nossos pais são falecidos, tá bom? Conta para mim se ficou claro esse vídeo. Pode deixar seu comentário, dar uma curtida aqui para eu saber se esse conteúdo foi útil para você, tá? Vamos para o próximo conteúdo.